Voltando com o terceiro e último bloco do Painel Cidadão, e o nosso amigo, nosso entrevistado, Dr. Bezerra de Moura, falava no último bloco da sua decepção. Prossiga, Bezerra. Então, com relação hoje, quem leu o Estadão de São Paulo e quem leu a Folha de São Paulo deve ter visto ali um pronunciamento do nosso ex-presidente Lula, ele falando numa TV portuguesa, não é, que o julgamento do mensalão no Brasil visava prejudicar o partido, destruir o partido, e que 80% do julgamento foi político. Apenas 20% teria sido jurídico. Ora, se proceder essa colocação, está aí um ataque violento ao próprio Supremo Tribunal Federal, que, salvo o melhor juízo, os ministros são convocados, né, pela sociedade para tomar conta da sua parte, mas são nomeados pelo presidente da República. Né? Lá ninguém é serviçal de ninguém. Sabatinados lá, no Senado. São sabatinados, exatamente. Então lá eles têm independência, e assim deve julgar. Quer dizer, com liberdade, com independência, sem nenhuma vinculação político-partidária. Então, é até possível que tenha havido um julgamento político, nesse caso dos embargos infringentes. Mas lá atrás eu não vejo assim, porque 11 ministros julgaram, decidiram e deram, né, o seu veredicto, e para depois ter que reformar. Já com ministros novos, então o Brasil se viu, né, numa situação anormal, né, de que uma matéria já julgada, publicada, veio ser modificada para atender alguns interesses. Interesses de quem? Do sistema? Do povo? Meu interesse? O seu interesse? Os interesses da sociedade prudentina? Creio que não. Então nós precisamos então tentar, na medida do possível, corrigir, buscar pessoas que assumam os cargos políticos e os cargos públicos, genéricos, né, que tenha dignidade no exercício do seu ministério. Afinal de contas, é no juiz, é no promotor público, é no delegado, é no procurador, né, é no magistrado, é no deputado, senador, no vereador, que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Estamos aí diante de um caso histórico, homérico, caso da Petrobras. O Supremo determinou que se faça a CPI. Essa questão dos próprios políticos julgarem os políticos é uma coisa até meio sórdida, né? No que está posto aí hoje. Não seria um papel do Supremo já chamar para si hoje e já levantar tudo isso? Porque, Conselho de Classe julga os seus membros, a Polícia Militar julga seus membros, alguns exemplos, tá? Os políticos julgam os seus políticos, geralmente não se julgam, se pratica lobbies, tá? Está na hora de nós mudarmos isso, Bezerra? Está na hora de mudar muita coisa. Porque imagine, eu mesmo, pessoalmente, ao meu sentir, ao meu deleite, ao meu gosto, pessoal de cidadão, de homem livre e de bons costumes, eu acharia que melhor seria a corte ou os cargos de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, do STJ, do Supremo Tribunal e dos tribunais regionais federais, todos os membros serem escolhidos pelas suas classes, pelo voto de suas categorias. O presidente da República ou o governador do estado, no caso dos tribunais de justiça, fazer a nomeação. Não tem nenhuma vinculação, esse juiz vai decidir, né, livremente, não tem nenhum compromisso, nenhuma dívida a pagar com quem o nomeou. Então eu acho que deveria fazer uma reforma na própria Constituição para que as associações, o corpo de procuradores, o corpo de advogados, o corpo de juízes, e selecionasse quem deve ir para o tribunal, quem deve ir para o Supremo, para o STJ. Quando isso acontecer, eu não tenho dúvida que a justiça vai ser melhor para todos nós. Com relação ao problema da Petrobras, eu não acredito que o Supremo tenha essa autoridade, porque não faz parte da Constituição nem do regimento interno essa ingerência no poder administrativo. O Supremo, para poder decidir
ou o juiz tem que ser instado, chamado. E a sociedade está chamando para que ela diga alguma coisa. Eu digo a sociedade porque os deputados e senadores que fizeram o pedido para a abertura da CPI nos representam. Eu acho que a CPI tem que sair primeiro para a Petrobras, especificamente, porque senão vai se perder no tempo, não vão se apurar nada, vão tentar misturar. Mas também tem que haver uma outra CPI no caso de São Paulo, no caso de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, não é? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, onde também teria acontecido desvios de conduta com relação à licitação. Então, eu penso assim. E se eu penso assim, eu penso bem, porque eu estou com uma moral, eu estou com uma dignidade, eu estou achando que ainda este país tem saúde, e a saúde está agora em 2014. Nas eleições. Sem dúvida. Qual é o recado de um ex-político, de um professor, de um jurista? Qual é o recado que você dá para o povo em relação às eleições desse ano, Bezerra? Olha, honestamente, politicamente eu não tenho mais interesse nenhum. É zero. Nunca mais eu, doutor Bezerra, pedirá um voto buscando eleição, seja para vereador, para prefeito, para deputado. Encerrei a minha vida política em Presidente Prudente. É ingrata, é injusta, chega a ser indecorosa, é indecente. Você vai ter que trocar uma coisa pela outra. E eu não troco uma coisa pela outra. É a minha dignidade. Dignidade não se troca, né? Não se troca, que vai servir a população. Então, eu espero que essa população, né? São 168 milhões de votos disso para cima em todo o território nacional. Façam a reflexão, olhe para o horizonte, busque um país independente e livre, democrático, mas democracia com responsabilidade, não com baderna, não com o que nós estamos vendo aí, a destruição, onde está destruindo o poder, a autoridade. Quem tinha autoridade já não tem, já está com medo de agir. Isso não é bom, nem para o prefeito, nem para o deputado, nem para o presidente da República, nem para o governador. Então nós precisamos buscar alguém que tenha autoridade, que tenha consciência, que tenha competência, que tenha noção do justo e que olhe para este país como uma nação futura. Então, as eleições de outubro poderá indicar o caminho. Que você que está me ouvindo, olhe para o futuro. Vamos modificar, vamos alterar o Estado de Direito em que se encontra. Mas dentro da lei, dentro da Constituição, votando consciente, votando com amor e com devoção. Isso é a grande verdade. Como eu disse no início, o seu voto não é um cheque assinado em branco para o seu candidato fazer e desfazer os interesses políticos. Infelizmente, chegamos ao final. Muito obrigado, meu caro José Bezerra de Moura. Mais uma aula de direito, de democracia, de política. Isso é que enaltece o programa e a todos nós do Painel Cidadão. Eu agradeço a você que me deu esse privilégio, ao Júnior, proprietário da emissora, que eu estou à disposição. Eu vim aqui, conversei com vocês, conversei aquilo que o meu coração determina. Não vim buscar aqui nada que não fosse a pacificação da nossa liberdade, do nosso direito de agir, pensar e agir dentro do Estado de Direito democrático. Até breve, se Deus quiser. Até a semana que vem e o grande Criador nos proporcione esse retorno. Até mais. Muito obrigado.